gente, e nós chegamos a 2020 assim, com muita expectativa. Havia uma boa expectativa, inclusive de se fazer reformas. O Brasil precisa de reformas há muito e muito tempo, mas vem protelando. Um dos motivos, você acabou de dizer logo na abertura do seu programa, se discute mais política aqui do que propriamente a administração pública e a economia, e isso é, de certa maneira, uma perda de tempo. Afinal de contas, nós temos que ter espaço para discutir política. Nós temos também os períodos eleitorais, aliás, no Brasil tem eleições de 2 em 2 anos, mas eu acho que o Congresso Nacional, e não só o Congresso, as assembleias, e, enfim, o Brasil como um todo, as forças vivas deviam fixar mais em metas que tivessem um objetivo mais certeiro. Entretanto, não é o caso. Então, nós estamos à volta, desde que a pandemia nos alcançou, em março deste ano. Havia até mesmo, no início, uma perspectiva pior do que o que nós estamos vivendo, mas, no momento, eu acho que nós não chegamos ainda à nossa realidade, porque estamos vivendo exatamente em função dessas ajudas que o governo federal se endividando, né, e, evidentemente, que fez o que deveria fazer, para amenizar o sofrimento da população. Esses R$600 que agora se discute para prosseguir até o final do ano, embora reduzindo o valor, talvez ele seja necessário. Nós tínhamos, por exemplo, 12 milhões mais ou menos de desempregados no Brasil quando a pandemia começou. Chegou-se a projetar que nós íamos chegar no final da pandemia com cerca de 20 milhões de desempregados. E, portanto, evidentemente que quem conduz a política econômica, nós temos um ministro da Economia que conhece a economia profundamente, ele sabe que realmente é preciso investir neste momento, tendo este objetivo de curto prazo, não mais o objetivo de longo prazo. Embora não se possa também perder de vista, uma vez que o Congresso está aberto, está funcionando, e nós podíamos cuidar das medidas emergenciais e, ao mesmo tempo, ir cuidando de outras, como a reforma tributária, que vem sendo discutida no Congresso, que eu me lembro, nessa última etapa que ela vem sendo discutida, que eu me lembro desde 1995. Inclusive, o nosso Mussa Demes, lá de nossa querida Floriano, Piauí, não é? Ele era o relator, na época do governo Fernando Henrique, ele era o relator na Câmara dos Deputados da reforma tributária. Mas nunca as forças políticas se entenderam para fazer uma reforma tributária que é altamente necessária. Então, o que está se buscando? Se buscando ver como é que se atravessa essa época em que, além do problema seríssimo de saúde pública que continua, infelizmente todas as noites a gente vê o balanço, ainda são muita gente morrendo no Brasil todo, inclusive no nosso estado. Isso é a parte pior, mas tem a outra parte que também precisa ser vista, que é a parte econômica. Então, nós temos que vê-la de duas maneiras. As medidas de emergência precisam ser tomadas, e aí você fala, por exemplo, injetar dinheiro na economia. Sim. Afinal de contas, a economia ficou fechada aí nos estados por menos tempo. Passamos aí 90 dias com a economia fechada, nós já vamos aí, eu acho que para mais de 4 meses, o Piauí foi um dos Sim. que foi mais duro com relação, eu acho que até, para mim, exagerou um pouco nessa questão de fechar a economia, porque nós somos exatamente mais frágeis do que os outros na questão econômica e sofremos mais do que os outros. Então, para nos reabilitarmos também vai ser mais difícil, mas vamos nos reabilitar. Entretanto, o que eu quero inicialmente, respondendo a sua questão inicial, é dizer que tem essas medidas que precisam ser tomadas, estão sendo, e precisam ser prolongadas um pouco mais, porque a pandemia está seguindo maior, por um tempo mais extenso do que nós imaginávamos, e, portanto, essas medidas de emergência também terão que prosseguir. Mas é preciso também que nós vamos sair disso. Vem a vacina, e aí isso vai se retomar assim ao normal, ou novo normal, mas normal, e aí nós precisamos viver. E não é possível nós continuarmos com problemas que são de longos anos. E eu acho que aí é preciso que, de um lado, vamos resolver as questões
emergenciais. De outro, vamos fazer uma reforma realmente que o Brasil precisa. E aí, se você me permite, agora está sendo discutida no Congresso, tem dois projetos, um discutido na Câmara, outro discutido no Senado, e o governo preparando umas propostas. Eu acho, Virgínia, que aí já se fala em aumento de impostos, né, em função da situação econômica do Brasil, em função de poder fazer o Renda Brasil, fazer outras políticas que o governo pretende fazer, também tendo em vista essa questão da pandemia. Mas eu pensei que nós íamos iniciar por uma reforma administrativa. Aliás, primeiro deveria iniciar por uma reforma política, mas isso o Congresso não faz. Sim. Mas está certo que o Congresso não quer fazer. Mas uma reforma administrativa, enxugar o tamanho da máquina administrativa em todos os poderes. Não é só no executivo, que foi não. uma promessa, não é? Foi uma promessa do presidente Bolsonaro de campanha fazer essa fazer reforma. A reforma administrativa. Nós temos que fazer um Brasil. E aí eu queria, na sua questão, sim? Que caiba dentro do orçamento, de um orçamento racional. Então, veja o meu pensamento. Nós tínhamos que fazer a reforma administrativa, dimensionado o novo Brasil, fazendo um sacrifício executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todos os poderes, e em todos os níveis, federal, estadual, municipais, né, também, todo mundo fazendo seu sacrifício para reduzir, para ter mais eficiência e aproveitar mais os recursos públicos para chegar na ponta, para chegar na saúde, na educação, no saneamento, na infraestrutura, não se perder no meio para manter toda essa máquina pesada. Eu pensei que nós íamos fazer primeiro isso, dimensionado a máquina, e nós íamos fazer uma reforma tributária que realmente pudesse manter essa máquina e sobrar recursos para tocar o Brasil. Compreendo. Senador, dentro desse contexto do que o senhor está falando, a questão da reforma tributária, falou das reformas que ficam engavetadas anos a fio, né, no Congresso Nacional Brasileiro, e aí a gente viu a discussão muito importante em cima do imposto único, né, que, segundo os bastidores, foi boicotado pelos bancos, com os políticos, porque sabíamos que nesse contexto aí cairia direto na questão do fim do financiamento de campanha. E aí, isso talvez fosse algo que certeiramente atrairia investimentos internacionais para o Brasil, seria, na minha análise, uma questão muito importante. Queria ouvir a sua análise, claro, mas queria saber do senhor uma análise sobre a questão de retorno da CPMF, que é um assunto também que o ministro Guedes traz aí de uma forma já bem clara, e o governo Bolsonaro. Eu queria sua análise sobre isso, e daqui a pouco a gente começa a discutir as questões, os temas pertinentes à indústria. Muito bem. CPMF, já sabe que é um imposto que foi muito condenado no Brasil. Inclusive, caiu no Congresso, foi derrubado. Não é? Ele começou lá atrás, era um imposto que ia diretamente para a saúde. Na época que o Jatene propôs para a saúde, foi desvirtuado. Exatamente. Aí já a credibilidade foi por água abaixo. Para socorrer o governo. Não é? Depois o Congresso um dia resolveu acabar, porque dizem os analistas, os que entendem, os tributaristas, que é um imposto em cascata e que, portanto, prejudica toda a cadeia econômica. Aí virou assim uma espécie que ninguém nem podia falar nisso. Aliás, outro dia o secretário da Receita Federal, o primeiro do presidente Bolsonaro, foi falar na CPMF, terminou sendo demitido. Não é? Então, não ia haver a CPMF. Mas agora me parece que o governo está tentando fazer a CPMF. Eu sabia que queria-se fazer uma reforma tributária com o objetivo de simplificar o sistema tributário nacional, que é muito complicado. E o ministro Guedes dizia muito. No momento, não há condição de baixarmos a carga tributária. Não vamos aumentar, mas não vamos baixar. Vamos simplificar o sistema e, simplificando, aí na frente, a gente baixa a carga tributária. Então, a CPMF era muito condenada e eu não sei se o governo terá força de aprovar no Congresso, nem sei em que termos ela vai ser colocada. Então, não quero prejulgar. Sei que era muito condenado por todo lado. Quero abrir um parêntese e dizer que, quando eu estive no Ministério de Reforma Institucional, discutia-se já a reforma tributária. E o secretário da Receita Federal era Abelardo Maciel. E ia se acabar a CPMF.
E ele um dia, conversando comigo, disse, olha, eu deixaria a CPMF com uma incidência mínima, muito pequena, que depois, inclusive, seria compensada no imposto de renda de quem pagou a CPMF. Você pagou tanto CPMF, chega no fim do ano você compensa. Por quê? Porque ela mostra o rastro do dinheiro. É um imposto que serve para controle do dinheiro, controle dos recursos. Esta é a grande vantagem do CPMF. Isso que me disse Everardo Maciel, na época era secretário da Receita Federal, que por ele ficaria não no sentido arrecadatório, mas no sentido de controle dos recursos públicos. Então, o fato é que nós precisamos, mas eu inverteria as coisas. Eu faria a reforma administrativa, dimensionava o Brasil para o tamanho que ele precisa ser, aí depois fazia uma reforma tributária capaz de sustentar o Brasil ideal, mesmo que isso não fosse feito, gente, que não é fácil. Não é fácil, porque nós temos a política e tudo, Sim. Evidentemente tem que conversar, tem o Congresso. Então, você, não, às vezes, quer chegar naquele ponto, mas na política você não chega de uma vez, chega de 2 vezes. Faz parceladamente, mas faz. O fato é que nós precisamos caminhar nesse sentido mais objetivo. E o fato é que eu estou vendo, embora creio muito na competência do ministro Guedes, é um dos economistas mais competentes citados hoje no mundo, creio que a gente possa terminar chegando numa coisa melhor. Mas o que está sendo falado agora é assim, colocando como principal esse CPMF. É só desonerar a folha de pagamento e fazer o CPMF. Eu não sei se isso é uma reforma tributária à altura do que o Brasil precisa. Entretanto, nós não conhecemos a fundo ainda a proposta do governo, de modo que é cedo para julgarmos a proposta. Muito bem, senador. Esses últimos tempos, o presidente da República tem ficado mais quietinho, falado menos, e sabemos que tudo isso, o destempero do presidente da República, não é novidade para o Brasil. Isso afetava muito os humores da economia, né, a volatilidade da bolsa. E aí nós temos uma questão que envolve a confiança do empresariado. O empresariado quer trabalhar, especificamente entrando aqui para o senhor como diretor de assuntos econômicos da FIEP, a indústria quer trabalhar, né? Nós tivemos aí uma redução enorme dos postos de trabalho. E a indústria se queixa muito dessa não possibilidade de trabalhar. Citou aí rapidamente, eu queria entrar em relação ao estado do Piauí, como a indústria foi penalizada com uma situação de lockdown que se adotou no estado do Piauí, demorado também na capital, Teresina, uma situação realmente delicada para empresários em geral, especificamente para a indústria. E nós tivemos aí uma redução dos postos de trabalho, e eu gostaria de saber a sua análise. Se o senhor acha que sobrou lockdown e falejamento para a economia do Piauí, e se o senhor acredita que a indústria está preparada agora com essa gradual reabertura para haver contratação das atividades da indústria no estado do Piauí? Sim, e recentemente nós fazemos sempre uma chamada sondagem industrial. Isso é um programa da própria Confederação Nacional da Indústria, mas é replicado nos estados. Ele faz a nível nacional e nós fazemos a sondagem a nível dos estados. E como não poderia deixar de ser, quando se faz uma comparação, né, nós geralmente procuramos comparar a nossa situação com os estados do Nordeste, né? E a gente pegando os índices que tínhamos antes da pandemia e depois da pandemia, você verifica que em vários setores, não é, que você pode dimensionar, a queda foi brusca. A queda foi brusca, né, de março até agora. Se você buscar qualquer setor, em qualquer ponto que você vai verificar, faturamento, emprego, nós caímos muito, a nossa indústria, a indústria do Piauí, a indústria do Nordeste, a indústria brasileira, caiu muito. Aqui no Piauí, inclusive, nós tivemos uma pequeníssima vantagem. A sondagem feita aqui pela FIEP, ela só pega a indústria extrativa e a indústria de transformação, né? A indústria de transformação, uma delas, a principal é a de alimentação. E a indústria de alimentação, 30% dela ficou aberta, porque é considerada essencial.
Então, nós tivemos essa vantagem bem aí neste setor específico da indústria de transformação, no setor alimentação, né? Aqui, a maior indústria do Estado é a construção civil. Ela representa 51% do setor industrial do Estado. A alimentação, que é importante, representa menos de 8, 7,2, se não me engano. Mas, de qualquer maneira, é importante dentro do segmento industrial do Estado. Mas uma coisa que mostrou essa pesquisa, a última sondagem que nós fizemos agora em julho, é que, de qualquer maneira, vem melhorando os índices. Nós não chegamos à estabilidade. A estabilidade é quando o índice chega em 50. Em muitos setores, nós operávamos acima da estabilidade ou dentro da estabilidade, em muitas questões pertinentes à indústria. Agora, quase todos foram para baixo da estabilidade, abaixo de 50, para 14, para 20. Agora, nós, nessa última pesquisa, verificamos, nesta que fizemos em julho, já uma reação. Não chegamos à estabilidade, mas está mostrando uma reação. E isso responde, em parte, o que você pergunta. O ânimo do industrial está mostrando que ele está realmente querendo trabalhar, disposto a trabalhar, se tiver essas condições. Compreendi. Diretor de Assuntos Econômicos, eu insisto, já são muitas décadas chamando o senhor de senador pelo protocolo POS, porque foi senador da República, né? E aí, no caso, a Federação das Indústrias, então, pelo que o senhor diz, ela tem acompanhado pesquisas periódicas, né, a situação da indústria no Piauí. Dá para analisar aí, no caso, pelos números, esse prejuízo acumulado, né? Isso que é o que o senhor está analisando no momento. E eu gostaria de saber o que a federação tem dado de suporte para essas indústrias, numa situação como essa que é tão delicada. E nós vimos que há, inclusive, testes de Covid disponíveis, não é isso? Olha, o suporte que a federação pode dar, ela de duas maneiras. Primeiro, na atuação, representando o conjunto de sindicatos, sempre discutindo com o poder público aqui essa questão do fechamento, onde várias vezes nós tivemos em discussão com a comissão e com o próprio governador do Estado, com a comissão, o Comitê de Combate ao Coronavírus aqui em Teresina, que é o da Prefeitura, que é presidido pelo Fernando Saig, inclusive essa comissão teve na própria FIEP. Então, a gente estava sempre reivindicando aquilo que chegava a nós através de nossas empresas e de nossos sindicatos. Isso nós fizemos ao longo do tempo.